A graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que a paz de Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua família. E desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, me ajude a ajudar outras pessoas. Vou falar dos 3 tipos de vida. Primeiro, a vida física, né? A vida do nosso corpo. Então, o corpo, a gente precisa cuidar bem dele, pois nele habita um espírito e uma alma. E cuidar do corpo é cuidar da saúde, porque Deus foi que nos deu o corpo e precisamos cuidar dele para viver aqui neste mundo. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, a alma que habita em nós é que faz esse corpo físico ter vida. E temos uma alma, né, e um espírito que habita nesse corpo. E há pessoas que cuidam muito bem do seu corpo, né? Procuram ter uma alimentação saudável, a base de alimentos mais naturais. E é interessante que Deus criou o homem, né? Criou o ser humano, mas também Deus se preocupou com a alimentação, né? Deus também, ele fez as plantas, né? E as árvores produzir seus frutos, enfim, ele fez tudo natural, uma alimentação boa e saudável para o ser humano. E por isso que requer esse cuidado, né? Mas tem pessoas que não cuidam, né? E hoje em dia existe até uma geração chamada nação narcisista, que é uma geração voltada para si mesmo, né? Para sua própria imagem. Que o narcisista até um desvio que afeta a mente da pessoa por completo. É um transtorno na personalidade. É aquela pessoa que está sempre querendo se expor, está sempre se fotografando, se preocupando com a sua imagem para expor nas redes sociais. Então chega um ponto que isso transforma a chamada geração narcisista, né? Então é um transtorno mental, né? Porque a pessoa já começa já a querer sempre se expor, né? Por ela mesma, né? Querer se preocupar tanto com a sua imagem, de estar sempre ali se fotografando, tirando fotos e expor nas redes sociais o dia inteiro, o tempo todo, em cada momento onde está. Então isso aí também já é uma preocupação, né? Então a pessoa tem que parar e rever isso aí, né? Até que ponto, né, essa exibição, essa exposição nas redes sociais está sendo saudável para a sua vida. Observamos também que as pessoas estão cada vez mais se envolvendo com comida. Então, a comida hoje faz parte na vida de muitas pessoas, não por necessidade, apenas para suprir a necessidade do corpo físico, né? Mas também pelos seus próprios desejos, vontade. Então, isso vai desencadear o processo da gula. A gente se alimenta pela boca, mas também podemos morrer pela boca, né? Pela má alimentação, sem preocupação nenhuma para os males do corpo com a má alimentação, né? A gula, cedo ou mais tarde, vai resultar em obesidade, né? E essa obesidade também vai trazer alguns transtornos, né? Algumas doenças, alguns males para o corpo, como um infarto, diabetes, asma, hipertensão, depressão, né? Alguns tipos de câncer, trombose, colesterol alto e por aí vai. O glutão, né, a pessoa da gula, né? Então o glutão, ele não conhece limites e nem sabe o que é desperdício, pois não se preocupa com o amanhã e nem com as outras pessoas que estão com fome em sua volta. Então a comida passa a ser prioridade na vida dele. Então é aquela pessoa que muitas vezes chega para uma festa, né, um restaurante, enfim, tem muita comida, então ela vai comendo o tempo todo sem se preocupar com quem vem depois, né? Mas será que falta alguém para se alimentar? Não, só se preocupa com ela. Ela vai lá e enche o prato, se possível, repete novamente, e não está se preocupando se a pessoa que vem atrás dela, né, depois se vai encontrar comida ou não, tá? Procura sempre o melhor, né? Enfim, então isso é a gula. E a gula é algo negativo na personalidade de uma pessoa, na vida de alguém. Então temos que ter cuidado para não nos tornarmos um glutão,
né? Enfim, e não sofrer com os males que isso pode acarretar para o corpo físico. E tem aquelas pessoas também que passam fome em benefício do seu corpo, mas para manter a dieta, manter o corpo ali para exposição, né? É aquela coisa, né? Vai fazer dieta, vai cuidar do seu corpo, mas para expor mesmo, né? Na questão até mesmo de fotos, para quando colocar uma roupa, né? Enfim, é por vaidade, né? E vaidade. Então tá cuidando do corpo, mas por vaidade, para expor o corpo. E essas pessoas que fazem fome e benefício, elas pensam em fazer um jejum, né? Jejuar, né? Não é passar fome, jejuar em benefício da sua alma, né? Para quê? Para que haja uma libertação, para que haja uma cura, até mesmo a própria salvação. Então, muitas vezes se faz necessário jejum, né? A gente entrar num jejum, né? Num propósito diante de Deus pela nossa vida, pela nossa alma, pela nossa santificação e para que possamos ter maior intimidade com o nosso Deus. Então, se faz necessário tudo isso, né? Nós temos que ter cuidado. Então, o corpo físico foi Deus que nos deu, mas também precisamos cuidar dele, né? Precisamos cuidar do nosso corpo de uma maneira saudável, né? De uma maneira equilibrada. Se mantermos uma alimentação equilibrada, uma alimentação, a gente comer, não simplesmente por gula, pela nossa vontade, eu quero mais, eu vou comer mais, eu vou comer. Não, comer de acordo com a necessidade do corpo, né? De acordo com só para alimentar o corpo em si, né? O que o corpo necessita, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, um corpo doente ele passa a ser limitado, ele passa a ter necessidades. Então, até mesmo para fazer a obra de Deus, para podermos exercer o nosso papel diante do Senhor e fazer sua vontade, nosso corpo físico precisa estar bem, né? Porque senão a gente não consegue. Porque eu tenho uma frase que eu gosto de dizer assim, que o doente, ele nunca fica doente sozinho. O doente, geralmente, ele arrasta outro doente junto com ele. A pessoa que vai cuidar do doente, geralmente ela fica doente também, fica presa, fica limitada ao doente, né? Então a gente precisa ter essa liberdade. Então, cuidar do nosso corpo físico é também cuidar da nossa alma, porque com o corpo físico saudável, um corpo físico bem, então com certeza a nossa alma, o nosso espírito também vai estar bem, né? Porque vai estar ali, né? Livre de doença, livre também de gastos com medicamento, né, devido às doenças, então começa a ingerir muito medicamento, e esse medicamento, ele sana um problema e de repente desencadeia outros problemas. Aí fica naquele círculo, né, vicioso, né, de medicamento, né? Então, um medicamento para uma coisa que atinge outra, e toma medicamento de novo, e de repente tá um monte de remédio, um monte de medicação ali, né? E com isso vai destruindo o corpo físico, né? Então vai destruindo o corpo, aquilo que Deus criou, que é saudável. Deus criou e para que pudéssemos cuidar dele, cuidar do nosso corpo. Então, se a gente não consegue cuidar do nosso próprio corpo, né? E a gente quer cuidar de tudo. Mas a gente, às vezes, não para e diz, rapaz, eu não estou cuidando nem do meu corpo. Como é que eu quero cuidar de tanta coisa, se nem o meu corpo físico eu estou cuidando, que é algo tão precioso, que é algo que Deus me deu, né, para que eu pudesse viver, né, para que eu pudesse ter vida aqui nesse mundo, né, porque o corpo físico só tem vida porque tem uma alma dentro dele, né, porque Deus soprou essa alma, né, colocou essa alma dentro de nós e teve vida. Então, que possamos cuidar do nosso corpo para que venha glorificar o nosso Deus, para que venha, não por vaidade, mas para que as pessoas vejam que dentro de nós habita um Deus, habita, para que a imagem de Deus esteja em nós através do nosso corpo, através da nossa vida, né, da movimentação desse corpo. Então, que eu e você possamos dar cada dia mais atenção ao nosso corpo, tá certo? Então, que Deus te abençoe, né? Que você possa cuidar do seu corpo e também ajudar outras pessoas, em nome de Jesus.